Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bora rezar. Chegamos à nossa semana final da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Como é que vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Chegamos à nossa semana de encerramento da nossa Quaresma. Acho que até esse ano foi mais tranquilo. Estão ouvindo bem? Bora rezar então. Vamos rezar, entregar para o Senhor a nossa semana, né? Entregar as nossas intenções, aquelas coisas que talvez a gente até tenha se proposto durante a Quaresma que a gente não deu conta de fazer, aquelas intenções que a gente pediu bastante, que a gente esperava uma resolução às vezes mais rápida e a gente ainda não recebeu, né? Entregar o nosso coração, o nosso entendimento ao Senhor, a nossa fé, colocar tudo isso diante de Deus, né? Também esperando algumas respostas. Eu sei que tem pessoas que têm respostas, né? Que têm pedido ao Senhor. Vamos colocar tudo isso diante de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida, Senhor. Obrigada porque nós estamos vivos. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana, por mais uma Quaresma, Senhor, que está chegando ao fim. Obrigada, Senhor, porque nós viemos até aqui, porque Tu nos conduziste até aqui. Obrigada pelo chamado à vida, à fé, à luta, Senhor, à intercessão. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu amor que nos consola, pelo Teu amor que nos sustenta, pelo Teu amor que nos guia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós somos gratas. Queremos pedir, Senhor, que o Teu preciosíssimo sangue venha nos lavar agora completamente. Lava a nossa mente, Senhor, com Teu sangue precioso. Lava as nossas emoções. Lava o nosso pensamento, Senhor, nosso raciocínio, nossas memórias, nossas lembranças. Lava com Teu sangue, Senhor, e vem purificando as nossas memórias, lembranças, pensamento, raciocínio, as ideias, Senhor, que estão na nossa mente, tudo aquilo, Jesus, que vem martelando na nossa cabeça, todo pensamento de tentação. Nós queremos pedir que o Teu sangue venha purificar, Senhor, todo pensamento fixo, todo pensamento que vem atormentando de tentação, todas as más ideias, os maus pensamentos, Senhor, que agora o Teu sangue precioso vá lavando, purificando a nossa mente, purificando o nosso coração, nos acalmando, tirando toda angústia, toda desordem interior, toda bagunça nas nossas emoções, toda irritação. Nós pedimos que o Teu sangue venha nos lavando neste momento, lave as nossas relações, os nossos relacionamentos com o nosso marido, com os nossos filhos, com nossos familiares, todos aqueles que nós convivemos, que nós moramos, que nós trabalhamos. Lava com Teu sangue, Senhor, cobre com Teu sangue, Jesus, a nossa casa, todos os ambientes da nossa casa, nosso local de trabalho dos nossos familiares, ferramentas de trabalho, todos os locais, ambientes, tudo aquilo que faz parte do trabalho de cada um, os meios de transporte dos nossos familiares, as estradas e ruas que nós vamos andar, as escolas e creches dos filhos, dos netos. Nós clamamos agora, Senhor, a proteção do Teu preciosíssimo sangue sobre cada um, sobre todos estes lugares, todas as situações que nós vamos viver no dia de hoje, todas as circunstâncias, e pedimos o livramento de todos os males e perigos físicos e espirituais. Livra-nos do mal, Senhor, pelo Teu preciosíssimo sangue. Que o Teu sangue cubra-nos, Senhor, e nos livre dos males e perigos, Senhor. Clamamos o Teu sangue, Senhor, purificando as nossas casas, Senhor, o imaginário dos nossos filhos, do nosso marido, Senhor, que vá lavando e livrando, Senhor, de todos os males e perigos.
Pedimos também a graça do Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, guiar o nosso dia. Vem, Espírito Santo, guiar as nossas decisões. Vem, Espírito Santo, guiar as nossas emoções, as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vem, Espírito Santo, guiar os nossos relacionamentos. Vem, Espírito Santo, guiar nossas decisões de trabalho. Vem guiar os nossos relacionamentos. Vem, Espírito Santo, guiar as relações nos ambientes de trabalho, nos ambientes familiares, nos nossos ambientes de convivência. Vem, Espírito Santo sobre o nosso marido, vem, Espírito Santo sobre os nossos filhos, vem, Espírito Santo sobre os nossos familiares, vem, Espírito Santo, vem trazendo entendimento, vem trazendo revelação, vem, Espírito Santo, guiando as decisões profissionais, as decisões nos relacionamentos, as decisões íntimas, pessoais. Vem, Espírito Santo, dissipando todo engano, toda mentira. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, convencer-nos a respeito da verdade. Vem, Espírito Santo, em nosso socorro, vem em nosso auxílio. Estabelecer em nós, na nossa mente, no nosso coração, a verdade de Cristo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nos ajudar a ordenar, a tomar decisões de ordenamento na nossa vida, nas nossas decisões. Vem nos conduzir a uma vida de conversão e santidade. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. E nós pedimos a São Miguel Arcanjo agora que venha em nosso socorro. São Miguel Arcanjo, nós clamamos agora a Tua poderosa intercessão, a intercessão da Virgem Maria, por todas as nossas intenções dessa quaresma, tudo que nós viemos pedindo até aqui, todas as intenções que nós colocamos lá no início dessa quaresma, tudo que nós precisamos da intervenção de Deus, nós colocamos agora, São Miguel, nas Tuas mãos mais uma vez e clamamos, roga por nós, São Miguel Arcanjo, desce ao combate em nosso favor, envia anjos neste dia, neste momento, para combater em nosso favor, para nos proteger, para nos livrar do mal, para nos guiar nos bons caminhos, nas boas decisões. Nós entregamos todas as intenções do nosso coração, da nossa lista de intenções, as pessoas que nós temos rezado, as situações que nós entregamos diariamente nessa quaresma e clamamos, São Miguel, venha em nosso socorro, que a graça, a intervenção do céu venha nos livrar dos males, dos perigos, venha nos trazer as graças e as bênçãos necessárias para a nossa salvação e para a salvação dos nossos. Clamamos por todos os casamentos, pedimos a intervenção de Deus hoje, a graça de Deus hoje na vida de todos os casais. Pedimos a restauração dos casamentos, a restauração do amor, da intimidade, da admiração mútua, da cumplicidade, a restauração da intimidade sexual. Nós clamamos, São Miguel Arcanjo, vem em socorro dos casamentos, afastando todos os males e perigos do divórcio, do adultério, afastando pessoas, afastando terceiros do casamento, afastando tentações de adultério, de divórcio, de separação. São Miguel Arcanjo, nós clamamos toda a cura, toda a libertação espiritual necessária aos nossos casamentos, à mente dos casais, toda decisão já tomada de separação, todo pensamento pecaminoso, todo pensamento, toda imaginação, toda ilusão de adultério, de separação, de uma vida melhor fora do casamento. Nós clamamos agora, São Miguel, vem em socorro, vem libertar de todas essas tentações. Vem em auxílio, São Miguel, dos casamentos, dos casais, aqueles que já estão separados, que já nem moram mais na mesma casa. Nós clamamos a intervenção do céu.
o milagre da restauração conjugal. Nós pedimos essa graça, São Miguel. Vem em socorro dos casamentos. Pedimos também pelos nossos filhos, por todas as crianças, jovens, adolescentes, aqueles que necessitam da intervenção de Deus também no seu comportamento, nas suas decisões, nas suas emoções. Nós entregamos as crianças, jovens, adolescentes e pedimos, Senhor, que o Senhor os proteja, os livre de todos os males e perigos do mundo, dos vícios, da ideologia de gênero e suas consequências, da depressão, da ansiedade, das fobias sociais, do isolamento social, de todo o medo de conviver, de toda a dificuldade de convivência. Clamamos o livramento de Deus do suicídio, que o Senhor os livre do suicídio, da confusão na mente, nos pensamentos, todos os pensamentos tentadores, de automutilação, de autodepreciação. Clamamos o livramento também dos vícios, da pornografia, das más amizades, das más influências. São Miguel, nós clamamos pela nossa juventude, pelos adolescentes, pelas crianças. Todo o perigo de doutrinação ideológica. Nós pedimos o livramento de todo domínio na mente, nos pensamentos, nas emoções, tudo aquilo que já vinha até agora dominando a mente, os pensamentos, o raciocínio, os conceitos, tudo aquilo que deformou o conceito cristão, o conceito da família, da fé, da religião, de Deus, da palavra de Deus na mente das crianças, adolescentes, dos jovens. Nós clamamos agora, Senhor, vem em auxílio desfazer todos estes males. Vem em auxílio agora, Senhor, reverter toda essa contaminação na mente. Nós clamamos, Senhor, a graça por meio de São Miguel Arcanjo agora da libertação da mente, das emoções, da libertação das garras do mal através da cultura, dos comportamentos já viciados, errados, das más influências, más amizades. Nós clamamos a libertação, um tempo novo, uma graça nova. Clamamos a libertação de toda a revolta, toda a rebeldia contra a família, contra a igreja, contra a fé. Entregamos as crianças e adolescentes que nós temos rezado, que nós conhecemos, as mães que falam conosco, que pedem auxílio, aquelas que nem pedem, aquelas que dormem, aquelas que não veem o perigo. Nós clamamos São Miguel Arcanjo por esses filhos de mães, de pais desatentos, de mães desatentas que nós conhecemos. Nós clamamos o socorro de Deus agora para essas crianças, jovens e adolescentes, por meio de São Miguel Arcanjo da Virgem Maria. Pedimos por todos os enfermos do corpo, da alma, todos os enfermos no espírito, todos os enfermos da mente. Nós clamamos a libertação, a cura de todos os medos, fobias, ansiedade, depressão, de doenças crônicas. Pedimos a cura física, espiritual, psíquica, emocional, a libertação espiritual, tudo aquilo que tem origem espiritual, todas as enfermidades de origem espiritual. Nós clamamos a libertação, clamamos que São Miguel venha em socorro, venha em auxílio de todos aqueles que estão doentes, de todos que necessitam da intervenção de Deus na sua saúde. Entregamos aqui todos os enfermos que nós temos orado, todos aqueles que têm sofrido com crises de ansiedade, com crises de pânico, todos aqueles que não acertam a medicação, que a medicação já não faz efeito. Entregamos a medicação de cada um, o tratamento de cada um, os diagnósticos, a dificuldade de traçar diagnóstico dos enfermos. Nós colocamos tudo aqui. Colocamos as crianças doentes, os adoecimentos recorrentes de crianças dentro da nossa família, dificuldade de dormir, todas as situações, todos os enfermos e seus cuidadores, as famílias dos enfermos,
as famílias daqueles que sofrem com depressão, todo o adoecimento familiar. Nós clamamos agora o socorro do céu por todos os enfermos. Entregamos também a São Miguel Arcanjo a vida profissional e financeira de cada um que tem rezado essa quaresma, as intervenções que nós precisamos nessa área, as vendas necessárias, os empregos necessários. Entregamos os desempregados, os endividados, aqueles que trabalham com comissão, com venda, que precisam fechar metas, que precisam fechar contratos. Nós entregamos tudo isso nas mãos de São Miguel Arcanjo. Clamamos: São Miguel Arcanjo, vem em socorro da vida profissional, das decisões profissionais, das decisões necessárias a tomar nessa área, toda a desordem nessa área, tudo aquilo que precisa ser ordenado na vida profissional e financeira, os sonhos, os projetos, os planos, o planejamento necessário, clientes, tantos que rezam agora, clamando a Deus por clientes, ou que rezam por seus clientes, pessoas que têm o coração movido a rezar pelos seus clientes. Nós entregamos tudo isso, São Miguel, nas tuas mãos. Que sejamos luz no nosso local, no nosso ambiente de trabalho. E entregamos de forma muito especial nas mãos da Virgem Maria e de São Miguel todos os casais que desejam engravidar, todos os casais que têm o nome na nossa lista de intenções, todos os casais que têm pedido a Deus essa graça de gerar vida. São Miguel Arcanjo, vem em socorro desses casais, dessas famílias, das famílias em lista de espera por adoção. Nós clamamos: São Miguel Arcanjo, vem em socorro, que nós possamos ver milagres na vida dessas famílias, dessas mulheres. Entregamos também aqui já as gestantes, aquelas que receberam a graça já de São Miguel durante a quaresma, aquelas que já começaram a quaresma gerando. Nós entregamos todas as gestantes, a saúde das gestantes, de seus bebês, o desenvolvimento desses bebês, o momento do parto. Clamamos a São Miguel que venha cuidar dessas gestações, livrá-las de todos os males e perigos, trazer também a calmaria, a tranquilidade necessária para a gestação, tirar todos os medos. E entregamos a São Miguel todos os medos, aquelas nossas listas, da Semana da Enfermidade. Nós entregamos tudo que está ali, as enfermidades que vivemos, temos vivido, as enfermidades herdadas, familiares, e a lista dos medos, daquilo que trava a nossa vida. Nós colocamos tudo isso mais uma vez nas mãos de São Miguel Arcanjo, clamando a São Miguel a libertação, a cura, uma vida nova, uma vida de conversão. Entregamos aqui também as eleições no domingo no nosso Brasil, entregamos a nação brasileira, entregamos as realidades espirituais que envolvem as eleições, entregamos aquilo que nós não compreendemos, que nós não enxergamos, mas que Deus vê, que São Miguel Arcanjo vê, que a Virgem Maria vê. Colocamos toda a nossa nação brasileira agora nas mãos de São Miguel Arcanjo, da Virgem Maria. Pedimos o livramento do mal. Que São Miguel Arcanjo venha libertar e livrar a nossa nação brasileira do mal, do perigo. Livrar do aborto, da ideologia de gênero, da destruição da fé, da destruição da família. São Miguel Arcanjo, nós clamamos. Vem em socorro da nação brasileira, vem em socorro dessas eleições, daquilo que nós não entendemos, não compreendemos. Vem trazer, São Miguel Arcanjo, a revelação da verdade aos corações que estão no engano. Vem conduzir, São Miguel. Nós clamamos essas eleições no domingo. Amém. Augusta Rainha dos céus, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo.
Quem é como Deus? Ó Mãe de ternura, de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém, meu povo. Estamos chegando então, ao final de mais uma quaresma de São Miguel. Numa semana que também é tão decisiva pra gente, como nação. Estamos aí às portas de uma eleição tão importante, que a gente enxerga como tão importante nesse momento. É algo que a gente tem que rezar essa semana toda, Pedir pro Senhor sabedoria, Pedir pro Senhor discernimento, Estar atento aos sinais da verdade, É bem complicado, assim, a gente falar sobre esses assuntos, porque nem todo mundo tem a maturidade, nem a compreensão do quanto é necessário rezar por isso, sabe? E do quanto é necessário a gente ter sabedoria e deixar as paixões de lado para enxergar a verdade, E principalmente a verdade como cristão, O cristão, ele precisa ter clareza, A gente já sabe. Se a gente não sabe o tipo da fé que a gente professa, a gente nem cristão é, Então, é preciso que a gente reze pelas nossas autoridades, é preciso, a igreja nos ensina isso, a palavra de Deus nos ensina isso. É preciso que a gente reze, é preciso que a gente esteja atento a isso.
Nós dormimos no ponto, né? Por muitas décadas nessa questão política, assim, social. A gente não estava atento a isso, né? A gente nem sabia que precisava, talvez estar atento. A gente estava super envolvido com novela, né? Com futebol, com Copa do Mundo, né? Com outras coisas. A política a gente nem sabia, né? Nem existia no Brasil mais de um lado na política, né? A gente sempre foi um país que andou dentro de um lado só, né? A gente muitas décadas, né, de apenas um lado, né? E que dominou a educação, né? Que dominou a cultura, que foi modificando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver a nossa vida, né? Tudo isso teve muito impacto no nosso comportamento, na forma como a gente vê a vida hoje, como a gente enxerga, a forma como a gente foi educado dentro da escola, né? O material didático, há muitos anos. Hoje a gente fala do material didático, mas nós fomos, né, formados com um material didático que já era cheio de ideologia política, a gente nem sabia, a gente aprendeu um monte de coisa errada, né? Tudo isso foi sendo passado e enraizado, né, na nossa cultura, enraizado no nosso comportamento, enraizado na nossa mente, né? A gente nem sabia disso, a gente não fazia ideia, né? A gente não fazia ideia. Hoje a gente está começando a despertar para isso, né? A gente pensava que política tinha a ver, de repente, com economia, com uma ou outra lei. A gente nem sabia que a política entrava dentro da nossa casa, né? Que por meio de decisões, né? Pelo domínio do poder, né? Por domínio de poder, por domínio econômico e de poder, né? A cultura foi sendo modificada e nós fomos sendo modificados como nação, né? A gente foi perdendo os símbolos da fé e a gente nem deu bola. A gente foi deixando passar um monte de coisa que a gente nem sabia que estava passando, né? Dentro das salas de aula, tanto das escolas quanto dentro das universidades, né? A gente via que às vezes um jovem ia para a universidade com fé e saía da universidade sem fé, mas a gente não enxergava direito por quê. A gente pensava que era um curso ou outro, que era um pouco mais contra Deus. A gente pensava que era assim, uma coisa só contra Deus, né? Contra a fé, que era uma coisa muito de razão, né? Mas não é, né? Se a gente estudar um pouquinho, assim, um pouquinho que a gente estudar, né? Sobre marxismo cultural, a gente vai, e é bem bacana, e até indico para vocês que ainda não estudou sobre esse tema, né? No site do Padre Paulo Ricardo. O Padre Paulo Ricardo fala muito bem sobre isso, né? No YouTube ele tem aulas dele sobre marxismo cultural. E a gente vai entender como nós fomos enganados por décadas, como a gente dormiu, né? Em berço esplêndido, enquanto todo o pensamento e comportamento da nossa nação ia sendo moldado e modificado para um pensamento anticristão, anti-Deus, anti-família, né? Para um pensamento que fosse devagarzinho, foi muito devagarzinho, foi muito a conta-gotas, né? Muito a conta-gotas, muito devagarzinho, o nosso pensamento foi sendo mudado, o nosso comportamento foi sendo moldado. E aí a gente foi sendo levado para um lugar de dúvida da fé, dúvida da igreja, né? Questionando tudo e todos, questionando se precisava ser santo mesmo, se casamento era tudo isso. Quer ver uma coisa? Que às vezes a gente nem se dá conta. Tem pesquisas, teve uma pesquisa que foi feita no Brasil há bastante tempo já, que é uma pesquisa bem séria, que foi feito um mapeamento, sabe? Vendo onde o sinal de TV, tá, da Rede Globo alcançava e o comportamento das pessoas daquela região, né, das regiões do Brasil. E aí eles foram vendo que ao longo do tempo, os lugares onde o sinal da Rede Globo alcançava, né, as cidades, as pessoas se divorciavam mais. Olha só que loucura. Olha a influência que as novelas tiveram no comportamento do nosso povo. Onde o sinal da Rede Globo chegava com as suas novelas, as pessoas se divorciavam mais do que nos lugares onde o sinal não chegava, da Rede Globo. E a gente nem fazia ideia disso. Talvez você já conheça
esse dado, mas deixa eu te falar. O nosso comportamento, ele é moldado, né, conforme a nossa cultura, conforme as coisas vão acontecendo na cultura, conforme aquilo que a gente vai assistindo, aquilo que a conta-gotas vai sendo colocado no nosso imaginário, vai formando a nossa maneira de pensar e enxergar a vida. Eu lembro quando, há décadas atrás, né, a gente teve numa novela o primeiro beijo, né, entre pessoas do mesmo sexo. E aquilo foi um grande choque, aquilo foi uma coisa assim, tinha muita gente contra, outras pessoas a favor, aquilo era uma... Mas foi um grande... Meu Deus do céu! Só que aquilo foi sendo trazido tão a conta-gotas, tão a conta-gotas, tão a conta-gotas, que quando aquilo aconteceu, já teve uma galera que disse, não, mas não tem problema, mas não é bem assim, né? E hoje a gente nem precisa falar assim, né? Do quanto que isso formou e forjou o comportamento, em especial dos nossos adolescentes, né? E hoje aqueles adolescentes são pais, né? E hoje a ideologia de gênero já tomou conta. E aí a gente que é pai e mãe, né? De uma mentalidade que foi sendo formada por novela, por dizendo que não tem problema, que não dá nada, que não tudo bem. Nós fomos uma geração formada, assim, por esse pensamento noveleiro, que inclusive colocava sempre um padre traindo a fé, um padre se envolvendo com uma mulher, não é assim? E aí, sabe o que aconteceu? A gente começou a pensar que o amor é tão lindo, né? É tão legal. E quantas pessoas assistindo aquela novela pensavam e torciam pro padre deixar de ser padre para ficar com a mocinha que era legal, que era bacana. A conta-gotas, a nossa mentalidade foi sendo forjada para o seguinte, gente, o que importa é viver bem e ter prazer nessa terra. A gente foi sendo forjado por esse pensamento. A gente foi pensando assim, os conceitos, né, e o entendimento de santidade, de fé, de religião, de vivência de fé. Quantas vezes as figuras de padres, de pastores, de bispos, dentro daquilo que a gente recebia da televisão ao longo de todas essas décadas, eram personagens péssimos, eram usurpadores, bandidos, sem vergonhas, eram vilões vestidos numa roupa de fé. E sabe o que isso faz? Forma o nosso imaginário. Forma o nosso imaginário. Vai deturpando o nosso imaginário. E a conta-gotas, a gente foi aceitando um monte de coisa que hoje a gente, como pai e mãe, já nem sabe mais o que é certo e errado. E hoje que a ideologia de gênero se estabeleceu como uma verdade no nosso país. É uma realidade. Eu lembro que quando a Alice nasceu, a Alice vai fazer 13 anos essa semana. Quando a Alice nasceu, a Alice era bebezinha. O João participou de um evento com o professor Felipe Neri e ele estava falando sobre a ideologia de gênero. E quando ele falou da ideologia de gênero lá naquela época, parecia uma coisa impossível, impossível. E ele dizia, isso já está dentro das escolas, isso já está dentro da formação dos nossos filhos. E a gente olhava e dizia, é impossível disso acontecer, ele está exagerando. Como assim que alguém vai dizer não sou homem nem sou mulher? Como assim que ele vai dizer que tem gênero fluido? Como assim que criança vai mudar de sexo? A gente achou um absurdo o que ele estava falando. E ele trouxe dados de outros países e a gente pensava assim, nossa, tudo bem, mas isso é lá fora. Aqui no Brasil, não, bem capaz. A gente nunca vai aceitar isso. Não tem como. Imagina criança super sexualizada desse jeito. Parecia tão longe, tão impossível. E, gente, tão rápido se tornou uma realidade. Que a Alice, quando era bebezinha, era isso. Quando a Alice entrou na escola com 6 anos, já era uma realidade estabelecida. Que quando eu fui na escola para conversar com os professores, com a direção, para conhecer a escola do primeiro ano, eu fui com uma lista de coisas que eu tinha que perguntar e exigir da escola para que a minha filha não fosse formada na ideologia de gênero. Quer dizer que em 6 anos mudou completamente a realidade. Mas é que não foi em 6 anos, foram décadas de um domínio que é político. E essa é a cacaca, é a gente ter que falar isso.
Eu economizei toda a quaresma de São Miguel, não falei sobre esse assunto, nem queria falar sobre isso, mas é uma realidade. Nós, como cristãos, temos que orar. Temos que orar. Orar pela política, orar pela cultura, orar por quem está no poder, clamar a Deus a libertação da nossa nação das garras do mal. A gente vê que existe um projeto, existe sim um projeto que é mundial, tudo isso que a gente está vivendo agora, que pra gente às vezes nos assusta, tá dentro de projeto e plano político há décadas. É só pegar as cartilhas dos movimentos, dos partidos, o que eles propõem, e a gente vai ver que tudo que a gente está vivendo hoje foi muito bem planejado e arquitetado, foi muito bem pensado. A conta-gotas foi sendo extirpado da gente o espírito cristão, a mentalidade cristã, e a conta-gotas foi sendo colocado na gente essa lerdeza, essa vida e essa aceitação hedonista, sim, de um projeto político, sim, de um projeto maligno, diabólico, terrível, de destruição da fé, de destruição de toda a nossa mentalidade de fé e de comportamento judaico-cristão. Isso foi planejado. Isso foi planejado e foi executado. Nós vivemos hoje um plano executado lá no campo da política. Toda a transformação cultural que nós vivemos hoje foi bem planejada. A ideologia de gênero reinar dentro das nossas escolas foi planejado, foi executado e estava todo mundo dormindo no ponto. Hoje nós não podemos mais dormir no ponto se nós queremos defender a nossa família. E sim, nós temos que defender a família, porque dentro dessas cartilhas políticas não é mais escondido. Antigamente, tá? Era velado o ataque à família e à fé. Era uma coisa velada. Hoje não é mais velado. Hoje é falado com todas as letras e palavras por partidos políticos, por posicionamentos políticos, por pessoas, tá? No seu plano de governo, que eles são contra a fé, que eles são contra a religião, que eles são contra a família. Isso não é mais escondido. Esse desejo do Estado ser dono das nossas crianças, do Estado dizer o que é melhor para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, de dizer que você, como pai e como mãe, não sabemos como educar os nossos filhos, não sabemos o que é melhor para os nossos filhos, que quem sabe o que é melhor para os nossos filhos é o Estado, que é o Estado que tem que ter o domínio sobre a educação dos nossos filhos e a formação moral, política, religiosa. Quando num plano de governo fala de formação sexual, abram os olhos, porque a formação sexual que é oferecida é uma formação sexual para a libertinagem e a destruição dos valores. Não precisa fazer força para enxergar o que eu estou falando agora. Não precisa fazer força. Eu sei e eu acredito que a maior parte de vocês que me segue aqui, que está rezando a quaresma, sabe disso e acredita nisso, mas o óbvio precisa ser dito. É preciso que às vezes a gente pare e pense nisso. Nós não estamos errados em defender a nossa família. Nós não estamos errados em defender os nossos filhos. Nós não estamos errados em lutar pela nossa fé. Intolerante é quem não permite que a gente lute pela nossa família. Intolerante é quem não permite que a gente eduque os nossos filhos segundo a formação religiosa e moral que nós queremos dar aos nossos filhos. Esses são os intolerantes. Intolerante é quem pega crucifixo e vai para a praça pública pelado para profanar, para mijar em cima. Esses são os intolerantes. Intolerante é quem quer matar a criança no ventre das mães. Esses são os intolerantes.
Esses são os que têm ódio no coração, não nós, não os cristãos. E se nós, como cristãos, não nos posicionarmos, se nós não orarmos, nós não vamos cumprir nosso papel. Se a gente tem medo, se a gente tem medo de ser cristão na hora de votar, se a gente tem medo de ser cristão na hora de orar por isso, na hora de se posicionar por isso, a gente não está cumprindo nosso papel de defesa da fé. Nós precisamos defender. Não adianta querer que outro faça. Não adianta. Não adianta pensar que isso não tem influência na nossa vida. E eu digo mais para vocês, a coisa foi tão grande, o estrago foi tão grande, que são décadas para tentar consertar, se a gente conseguir consertar o estrago que foi feito. Agora a gente está tentando diminuir o dano. Entende? É tentar diminuir o dano, é tentar reconquistar alguns espaços, é tentar dizer assim, eu não quero isso pro meu filho, porque retirar isso é muito difícil. É muito difícil. Foram décadas de doutrinação, décadas de uma formação de um projeto político, estabelecimento dele, e as consequências hoje nós colhemos. A Virgem Maria em Fátima alertou a humanidade dos perigos do comunismo. Não foi a única vez que Nossa Senhora falou sobre isso, mas lá ela falou bem claro. E eu não consigo compreender, de verdade, eu não consigo compreender como que dentro da Igreja Católica, eu consigo compreender assim, se eu for pela razão eu não consigo compreender, mas daí eu entendo que existe opressão espiritual, porque se a Virgem Maria falou que isso é um mal do inferno, então tem ação do inferno, e é por isso que a gente precisa rezar. Católico não vota jamais em candidato comunista, de jeito nenhum. Tem comunismo, tem socialismo, católico não vota. Não vota. Ai, Jéssica, mas é que não sei o que. Gente, do menos pior que seja. Católico tem que defender a vida. Católico tem que defender a família. Católico tem que defender a liberdade. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Nicarágua? Vocês estão vendo? Vocês estão achando que está longe? Não está longe, não. Padre, bispo, freira sendo expulso do país ou preso. Preso por quê? Porque é católico. Tem um monte de candidatos sem vergonha que corre para a igreja nesse tempo para dizer que é católico, mas que na primeira oportunidade vai fazer a mesma coisa. Olho aberto, católico. Olho aberto, cristão. Olho aberto. A gente não pode ser idiota. A gente não pode ser tanso, não. Nós temos que orar. Orar pela nossa nação. Orar pelas eleições. Orar para que São Miguel nos livre do comunismo. Nos livre desse mal que é do inferno. E é esse mal que veio dentro dos projetos políticos há décadas, destruindo a nossa família, destruindo a fé. Procurem no site do Padre Paulo Ricardo, marxismo cultural. Vocês não entendem o que eu tô falando? Vão se formar e informar em lugares bons. Brasil Paralelo, entra lá no Brasil Paralelo, vai assistir o que tem de graça no Brasil Paralelo. Um monte de coisa boa, ensinando a gente a pensar, porque a gente não foi ensinado a pensar. A gente foi ensinado a seguir com a boiada, a seguir de qualquer jeito. Nossa Senhora ama demais o Brasil, né? A gente já foi muito cuidado, eu vejo muita intervenção de Deus. Se a gente olhar assim, não que Nossa Senhora não ame todos os seus filhos, né? Mas se a gente olhar ao nosso redor, tanta destruição pelo socialismo, tanta destruição pelo comunismo, tanta destruição. Tantos países que já aprovaram o aborto, e pode ver que quando as leis do aborto afrouxam, quanto que uma nação sofre. Porque é uma nação que permite o assassinato dos indefesos. É uma nação que permite que mães matem os filhos dentro do próprio ventre. O Fuca está dizendo aqui, o Teatro das Tesouras no Brasil Paralelo é um rico documentário sobre a política do Brasil. É verdade, esse documentário é fantástico.
Eu já assisti mais de uma vez até, de tanto que é bom. A gente precisa abrir os olhos, enxergar a realidade e não ter medo de ser quem a gente é. Não ter medo de ser católico, não ter medo de ser cristão, não ter medo de defender a família. A gente tem que ter medo de ir pro inferno. Isso é que a gente tem que ter medo. A gente não pode se eximir da nossa responsabilidade hoje de votar direito, de rezar pelo Brasil. É nosso chamado. A minha avó me contou uma vez que a minha avó é uma figura, né? Eu sempre tenho uma história para botar a minha avó rezadeira no meio, né? Mas até de política eu tenho história da minha avó para contar. A minha avó disse que ela tinha as crianças pequenas ainda e morava lá, gente, no fundo da grota, assim, nos morros aqui de perto, sabe? Mato mesmo, assim. E a avó disse que uma vez foram bater na porta da casa dela, né? Com uma lista que os vizinhos, então assim, eu tô falando do interior do Rio Grande do Sul, né? E a minha avó não sabia dizer exatamente o momento político, mas hoje a gente já sabe, né? Mas ela falava assim, ela disse assim, minha filha, era um momento que os comunistas iam assumir o poder no Brasil. E aí nós cristãos, nós católicos, a gente fez assim, ó, ia uma pessoa na porta da nossa casa e pegava o nosso nome com o horário que a gente ia rezar o terço, ia rezar o rosário, para o comunismo não entrar no Brasil. E ela disse, minha filha, a gente rezava e a gente ficou rezando para o comunismo não tomar o Brasil naquela época. E o comunismo não tomou o Brasil. Daí eu fiquei olhando para minha avó, assim, né? Tão velhinha, me contando aquilo. E dizendo que lá no fundo da grota, lá nos morros, há décadas atrás, ela e os vizinhos dela, minha avó mal sabe ler, estavam lá rezando e pedindo para Nossa Senhora como Nossa Senhora pediu para nós. Porque o pedido da Virgem Maria foi que a gente rezasse o rosário, foi que a gente rezasse o terço, pedindo por isso, pedindo pela humanidade. E aquele povo humilde, aquele povo sem educação, aquele povo sem acesso a muita informação naquele tempo, se posicionou em rezar o rosário e pediu o livramento do comunismo no Brasil. Eu sei que não era o assunto talvez que vocês queriam que eu falasse hoje, nem é o assunto que eu gostaria de falar, mas nós precisamos orar pela nossa nação, pedir pela Virgem Maria que livre o Brasil do comunismo, que livre o Brasil desse mal, desse perigo, que livre as nossas famílias. Não brigue por política, não briga, sabe? A gente não tem que brigar, a gente não tem que brigar com a família, a gente não tem que atormentar a família, a gente não tem que atormentar quem é de outro espectro partidário, tá? A gente não precisa brigar com ninguém. Mas, se a gente pode levar as pessoas a enxergar a verdade, levar as pessoas a, quem sabe, mudar um voto essa semana, de quem tá achando que é feio, né? Que o candidato que é a favor da família, ele não fala bonito, ele é meio grosseiro, ele fala palavrão. Se vocês ainda não entenderam nada do que eu tô falando até aqui, agora vocês vão entender, né? A gente tem que ter posicionamento. E a gente precisa rezar e dentro da nossa realidade virar algum voto. É verdade. Porque a gente está defendendo a família, eu não estou defendendo... Sinceramente, eu não estou defendendo nenhum político aqui, eu estou defendendo a minha família. Eu estou defendendo a fé. Eu estou defendendo os meus filhos. Porque é isso. Ou você ainda não entendeu o que é isso? Que é isso que está em jogo. Defender a vida de crianças que estão no ventre das mães. Defender a fé católica. O cristianismo. É brabo, mas essa é a verdade. A gente podia aqui só rezar por nós, né, gente? A gente podia. Mas a gente tem que abrir o nosso olho e se dar conta que vai além do nosso umbigo. Que a gente precisa rezar.
mais do que ficar atormentando os outros, tá? Por favor. Eu sei que tem católico que é chato demais, que atormenta os outros, que fica mandando trocentas coisas, manda vídeo e atormenta, incomoda. Não incomoda os outros. Não incomoda os outros. Reza. Tá dentro da tua realidade ainda falar e virar um voto? Vai lá e faz. Mas não tá dentro, reza. Essa semana é semana da gente jejuar, da gente rezar, da gente pedir para Deus que nos livre. Pedir o livramento. Nós precisamos pedir para Deus um livramento essa semana, que a misericórdia de Deus nos livre. Pelas nossas famílias, pela nossa liberdade de fé, de poder fazer o que eu tô fazendo aqui. Porque a gente não sabe quanto tempo que isso que a gente tá fazendo aqui de rezar, isso que eu sou pequenininha, não tenho muito seguidor. Mas um monte de gente que tem mais seguidor já não consegue mais fazer live. Já não pode mais rezar. Já não pode mais falar sobre fé. Já não pode mais falar sobre o seu posicionamento político porque foram cortados. Eu sou bem pequenininha, eu ainda tô passando aqui, ó. Ninguém tá me vendo. Mas muita gente já foi cortada. Muita gente hoje não pode fazer live. E eu não sei se daqui a um tempo, falando sobre fé, a gente vai poder fazer live. Essa é a realidade. E é por isso que a gente tem que rezar para Deus nos livrar dos perigos e dos males, do comunismo, do socialismo. Não caia nessa conversa, não caia nessa balela. Infelizmente, a gente só tem um posicionamento para seguir hoje, gente. Só tem um lado para votar. Não tem mais jeito. Ai, Jéssica, mas é que não era o que eu queria, porque eu não acho isso, eu acho que... Pois é, tem um monte de coisa também que eu não gosto. Mas a gente não tá escolhendo alguém para casar, né? A gente tá escolhendo o quê? É o menos pior dentro da conjunção política que a gente tem hoje. Se você ama, que bom que você ama. Vai fundo, bebê. Você ama essa pessoa, acha que é o máximo, tá até ofendido que eu falei que é menos pior. Não tem problema. O que tem problema é a gente ficar em cima do muro. O que tem problema é a gente achar que não tem problema votar em candidato comunista. Ai, Jéssica, mas é que tem padre, mas é que a pessoa da igreja, mas é que o coordenador do meu grupo também tá votando isso. Que pena, que tristeza. Dentro da igreja, o comunismo se chama teologia da libertação. Esse é o nome dentro da igreja católica. Dentro da igreja evangélica também tem nome, também tem lá. Se infiltrou em tudo quanto é lugar. Destruiu um monte de símbolo de fé, sacralidade, dentro da igreja católica. É o braço e a mão do comunismo dentro da igreja, se chama teologia da libertação, que arrastou um monte de padre, um monte de irmã religiosa, um monte de católico, destruiu um monte de coisa, contaminou nosso pensamento, faz a gente pensar por um viés apenas, por um viés comunista, tirando a sacralidade, tirando a fé, roubando a fé, desfigurando a nossa fé, desfigurando os sacramentos, celebrando os sacramentos de qualquer maneira. Negócio do inferno, que inclusive muitos papas, e entre eles o Papa João Paulo II, São João Paulo II, condenaram abertamente, excomungaram inclusive sacerdotes aqui, ó, do Brasil, pela teologia da libertação. Comunismo, teologia da libertação é comunismo. É isso mesmo. Dentro da igreja, que tristeza. A gente não tem que brigar, gente. A gente tem que rezar e se posicionar, votar direito, clamar a Deus socorro do céu para votar direito. Não ter medo de defender a nossa fé. Não ter medo também de saber, de enxergar que isso existe dentro da igreja. Deus tenha misericórdia de quem pensa assim, de quem já foi enganado a esse ponto, de quem vai buscar todo tipo de argumento para votar dessa maneira, de que quem diz que comunismo é cuidado com os pobres, uma ova. Comunismo é bandidagem, sem vergonhice. Fica tomando pautas como donos dos pobres, donos da verdade, como quem pensa nos pobres, mas quem afundou e tem afundado a humanidade na fome, no assassinato de crianças. Isso é o comunismo, isso é o socialismo, isso é a verdade. Essa é a verdade. Não fosse a Virgem Maria, não teria aparecido mais de uma vez pedindo pra gente rezar para Deus livrar o mundo dessa praga.
Nós não podemos comungar com isso de forma nenhuma. Nenhuma. Na nossa oração, no nosso voto, no nosso posicionamento tem que ficar claro. Não tô pedindo para você sair pra internet, botar coisa, em que você vai votar. Não é isso. Se você quer fazer isso, faça. Se não quer, não faça. Agora, o importante é que a gente tenha consciência de que existe também nisso o destino espiritual da nossa nação. Quantas crianças, quantos adolescentes perderam a fé dentro da escola, dentro da universidade, por um projeto dessa gente, por um projeto do inferno político. Quanta criança morreu, quanta mãe matou o próprio filho no ventre por causa disso. E você acha que é só política? De verdade, só política? A gente não pode mais dormir no ponto. A nossa nação já foi destruída em muito porque a gente dormiu no ponto. Que a gente reze, que a gente se posicione, que a gente tenha certeza de quem a gente é, sem medo e sem vergonha. Não tenha vergonha de ser cristão, não tenha vergonha de ser católico, não tenha vergonha de votar direito, não tenha vergonha de se posicionar contra isso. A esquerda não é dona das virtudes, nem dona das minorias. Ela é assassina das virtudes, assassina das minorias, porque você quer uma minoria maior do que um bebê dentro da barriga de uma mãe? Não existe desculpa para um cristão votar na esquerda. Não existe. Não existe. Porque são assassinos. Assassinos de bebês indefesos. E ponto final. São assassinos querendo liberar droga pro meu filho, pro seu filho, e comprar droga em qualquer lugar. É isso que a gente quer pra nação? São assassinos da fé, destruidores da moralidade, da sexualidade, pervertidos na sexualidade, aceitando criança mudar de sexo. Olha, gente, isso é muito grave. A hipersexualização das crianças acontece dentro de um espectro político de esquerda. Tô sendo muito clara. Tô sendo muito clara com vocês. Nós não podemos mais dormir no ponto. Não podemos. O diabo se infiltrou dentro das famílias, dentro das escolas, das universidades, por projetos políticos, dentro da cultura. Pega os filmes. Tem outro documentário do Brasil Paralelo, que eu acho que é a sétima arte, que fala sobre o cinema. Tem o documentário do Brasil Paralelo, que é Pátria Educadora, que fala sobre educação. Tem outro documentário do Brasil Paralelo, que é sobre música. Em todos eles, a gente vai ver a influência da política, de ideias, de ideologias. A formação do imaginário, que fala de Chesterton, do Tolkien e de Lewis. Ali também fala, gente, a gente vai ver assim, ó, um plano. A formação do imaginário começa lá, um plano. Como que nós, marxistas, mudaremos o pensamento vigente de família, de moralidade? Como que a gente vai fazer isso? Bom, então vamos aqui, ó, começar a mudar o imaginário através do que? Da cultura, do cinema, dos livros, das músicas. Pelo amor de Deus, a gente não pode mais ser tonto, ser tonta. A gente não pode. Eu venho aqui todo dia falar pra gente acordar. E olha como eu não queria falar sobre esse assunto, porque eu acho assim, que as pessoas se ofendem, que elas não entendem, né? É uma coisa chata de falar, é pesado de falar. Vocês não têm noção do quanto que é pesado falar disso. Mas essa é a verdade. Nós precisamos defender a nossa família e isso passa pelo voto. Isso passa por rezar pela política. Isso passa por a gente estar acordado para essas realidades. Nós somos um povo muito ignorante. Muito ignorante. Meu Deus. Muito. E a gente precisa estar atento. Deixar de ser ignorante.
deixar de acreditar nessas coisas, deixar de votar porque um amigo pediu, porque eu tenho aquela coisa toda de, como é que é, de compromisso com um amigo. Cara, é de esquerda, não voto, pode ser um mais amigo. Não tem, a gente não precisa ter raiva das pessoas, o que às vezes é até difícil. É até difícil. Porque a gente é muito mal intencionada. Porque a gente é muito perigosa, porque a gente que devia estar presa. É difícil não ter raiva. A gente tem que odiar o comunismo, o marxismo. A gente tem que ter pavor disso e defender a nossa família. Defender a nossa família. Jéssica, mas é que eu não gosto desse, eu não gosto daquele, eu não gosto daquele outro, eu acho que não devia ser assim. Não... Gente, presta atenção no que eu tô falando. Pelo amor de Deus. Reza, pede para Deus direcionar o teu coração, a tua mente. Vai te informar direito. Não acredita mais no que a grande mídia fala. É difícil, sabe? É difícil. Porque é todo um sistema contra a gente. Mas a gente não pode ter medo, a gente precisa se posicionar. Se a gente olhar toda a palavra de Deus, inclusive se a gente ler lá o livro dos Macabeus, a gente vai ver que lá ainda, quase 170, 160 anos antes de Jesus, a gente vê uma luta muito parecida, né? Mas muito mais grave, porque aqueles davam a vida. Mas tem lugares aí, pertinho da gente, nos nossos vizinhos aqui, que as pessoas estão dando a vida. Tem gente que já deu a vida, que já morreu por causa do comunismo, simplesmente por ser cristão. A gente acha que tá muito, muito longe. Não tá longe. Tá muito perto. E tem gente que, se voltar ao poder, não sai mais. E é por isso que a gente precisa rezar. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu prometo que não falo mais sobre esse assunto essa semana. A gente vai rezar por isso. Não quero ficar voltando nisso. Quero rezar por todas as outras coisas que a gente precisa rezar essa semana, mas queria começar essa semana já pedindo para vocês, né, que a gente reze, que a gente se posicione, que a gente não tenha medo de escolher pelo certo e que quem ainda estava dormindo acorde. Cristão católico não vota na esquerda. Cristão católico não vota em candidato comunista, socialista, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é o nosso lugar, a não ser que você queira ceder e entregar os pontos. Aí a gente vem aqui, reza, reza, reza. Fala sobre isso. Fala sobre defender a família, fala sobre defender a fé, sobre defender os filhos, mas o projeto inicial disso tudo foi um projeto político. Aí a gente não vai rezar sobre isso, a gente não vai falar sobre isso. A gente precisa. Bem? Vamos rezar então a São Miguel, fazer a nossa consagração, já entregando mais uma vez a São Miguel, cada um que vai assistir essa live ainda hoje, o coração de cada um, nosso entendimento, pedindo a proteção de Deus sobre todos os candidatos também dessa semana, essa semana tão difícil, entregando o nosso judiciário, clamando a São Miguel que venha intervir também aí, clamamos a São Miguel pela defesa da nossa nação, que São Miguel, a Virgem Maria, não permita que o comunismo, que o socialismo voltem a se estabelecer na presidência do nosso Brasil. Amém? Ó Príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou, me ofereço e ponho-me a mim própria, minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida, obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados,
a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários por obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Começamos a semana. Começamos a semana. Vamos rezar então pelo nosso Brasil. Compartilhar a live, né? Essa é uma live assim para ser compartilhada, talvez na coragem, tá? Deus abençoe vocês. Vou abrir uma caixinha agora, deixar aberta durante o dia pra gente conversar, pra gente partilhar, tá bom? Deus abençoe e até amanhã às 7.